Meus amados irmãos, estamos nós reunidos nessa quarta-feira do Senhor para mais um culto de oração, estudo bíblico, intercessão uns pelos outros. Estamos chegando em sua casa prazerosamente, porque aguardamos tanto esse dia, né? E estamos sonhando com o dia quando estaremos presenciais, né? Juntos aqui no templo. Mas por agora, vamos cumprir. Eu quero lembrar duas coisas breves. Domingo, pela manhã, a palavra do pastor Bonella e a nossa assembleia que foi necessário transferir para de tarde, 18h30. Por isso, o nosso culto de domingo deve começar 19h30, por conta de qualquer pequeno atraso aí na assembleia. Será pela plataforma Zoom, todos poderão participar e nós esperamos que a gente possa tratar com brevidade. Os assuntos são bons e são fáceis, como tudo em nossa igreja, graças a Deus, tem sido bem conduzido. Essa é a primeira coisa. A segunda é lembrar sempre a nossa oferta para o lar do idoso. Os irmãos têm contribuído, eu sou muito agradecido, e eles lá ficaram muito contentes quando souberam da nossa remessa voluntária, porque a igreja, de alguma maneira, já participa do sustento da obra ali, através do plano cooperativo. Nossa igreja tem sido fiel na remessa do plano cooperativo. Do plano vai uma ajuda para lá. E então, quando chegou a nossa oferta inesperada para eles, foi muito benefício para eles. Mas vamos continuar por mais algum tempo com essa participação. Deus os abençoe, estejamos nessa noite, reunidos com alegria no coração. Nós estamos guardados, protegidos pelo Senhor e temos recebido dele muitas bênçãos. Vamos então iniciar o nosso culto, como sempre fazemos, curvando nossa cabeça, nosso coração em oração ao Senhor. Então, oremos ao Senhor. Boa noite, amada igreja da PIB de Jacarepaguá. Irmão Felipe Lessa, aqui diretamente de Brasília, muita saudade dos irmãos, privilégio poder dirigir essa oração durante esse culto. Vamos fechar nossos olhos reverentes ao nosso Pai e iniciar essa oração. Nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado por esse dia, Pai, muito obrigado porque até aqui o Senhor nos sustentou, Pai. O Senhor esteve conosco até esse momento, Pai. Esteja com os irmãos enfermos, confortando aqueles que têm parentes enfermos, dando esperança para eles, Pai, e forças para encarar esse momento tão difícil. Nos ajuda também aos irmãos que estão em dificuldade financeira por causa dessa pandemia, Pai. Que o Senhor não deixe faltar nada a esses irmãos, Pai. Peço que o Senhor esteja nesse culto conosco, Pai, nos guiando, falando a cada coração presente, Pai. Muito obrigado porque o Senhor revelou sua palavra através de seu Filho, Pai, Cristo Jesus. Muito, muito obrigado porque nos deste a vida, Pai. Te peço que o Senhor esteja nos abençoando o dirigente, Pai, nesse culto, Pai, e que o Senhor nos permita conhecer cada vez mais de Ti, Pai. Sei que cada um tem o seu pedido de oração, Pai, no seu íntimo, que só o Senhor sabe muitas vezes, Pai. Que cada um possa também, Pai, sustentar uns aos outros em oração e que possamos estar ajudando o irmão que está mais fraco, Pai. Muito obrigado por tudo, é o que te peço, te agradeço, em nome de Jesus, amém. Comecemos o nosso culto com a leitura bíblica de Romanos capítulo 12, versos 1 e 2, texto conhecido, que diz assim: Portanto, irmãos, exorto-vos pelas compaixões de Deus, que apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus,
que é o vosso culto racional. E não vos amoldeis ao esquema deste mundo, mas sede transformados pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Daqui a pouco eu vou usar uma outra versão na mensagem. Então vamos aproveitar para ler aqui nessa versão chamada Mensagem Bíblia em Linguagem Contemporânea, esse mesmo texto, como é que o autor que fez a versão compreendeu esse texto. Então, mesmo texto, traduzido de uma outra maneira. Portanto, com a ajuda de Deus, quero que vocês façam o seguinte: entreguem a vida cotidiana, dormir, comer, trabalhar, passear, entreguem a Deus, como se fosse uma oferta. Receber o que Deus fez por vocês é o melhor que podem fazer por Ele. Não se ajustem demais à sua cultura, a ponto de não poderem pensar mais. Em vez disso, concentrem a atenção em Deus. Vocês serão mudados de dentro para fora. Descubram o que Ele quer de vocês e tratem de atendê-lo, diferentemente da cultura dominante que sempre os arrasta para baixo, ao nível da imaturidade. Deus extrai o melhor de vocês e desenvolve com vocês uma verdadeira maturidade. O texto ficou na tela para vocês compararem o que eu li com o que nós usualmente temos, para ver a diferença e largueza talvez de entendimento do que o coração de Paulo estava pedindo para aquela igreja. Depois disso, vamos cantar com coração alegre o hino que tem por título Em Fervente Oração. É uma letra muito bonita, uma melodia muito significativa também, muito agradável. Cantemos, é uma oração que a gente faz, é uma dedicação. Em fervente oração, vamos cantar. Em fervente oração, vem o teu coração, na presença de Deus derramar, mas só podes fruir o que sais a pedir, quando tudo deixares no altar, quando tudo perante o Senhor estiver e todo meu ser Ele controlar, só então hás de ver que o Senhor tem poder, quando tudo deixares no altar. Maravilhas de amor te fará o Senhor, atendendo a ação que aceitar. Seu imenso poder te virá socorrer, quando tudo deixares no altar, quando tudo perante o Senhor estiver e todo meu ser Ele controlar, só então hás de ver que o Senhor tem poder, quando tudo deixar
depois de cantar essa bela expressão de entrega de nossas vidas, de petição, vamos entregar nossos dízimos e ofertas nessa hora do nosso culto. Vamos agora, amados, com o coração agradecido, ofertar ao Senhor, entregar ao Senhor as ofertas que agora foram pensadas, não é? Porque alguns irmãos passam pela igreja, outros depositam no banco, mas a hora da dedicação é essa, e nessa hora dedicamos ao Senhor nossa vida e nossos bens. Então, oremos agradecidos. Oremos. Senhor, nosso Pai, Senhor, obrigado, Senhor, por mais um dia, Senhor. Obrigado porque a gente pôde acordar, Senhor, e estar mais perto de Ti, Senhor, a cada dia, Senhor. Abençoe, Senhor, as pessoas que estão em coma, Senhor. Abençoe, Senhor, as pessoas que não podem Te conhecer, Senhor, por algum motivo, Senhor. Que você chegue perto delas, Senhor, e mostre, Senhor, a Tua grandeza. Abençoe, Senhor, as ofertas que foram depositadas. E que esse tempo, Senhor, de tanto clamor, Senhor, se acabe logo, Senhor, para estarmos juntos, Senhor, e reunidos em família. É isso que eu te peço e agradeço, em nome de Jesus. Amém. Meus amados, chegamos então ao momento da meditação bíblica que temos trabalhado toda quarta-feira, né? E eu disse lá no comecinho que nosso interesse esse ano era trabalhar algumas pessoas da Bíblia, e começamos lá com Adão, passamos para Eva e agora estamos em Caim e Abel. E o texto é Gênesis capítulo 4. Texto bíblico de Gênesis capítulo 4. Uma porçãozinha maior, não é? De 1 a 15, para a gente compreender bem o contexto. Gênesis 4, de 1 a 15. Diz assim: Adão conheceu intimamente Eva, sua mulher. Ela engravidou e, tendo dado à luz a Caim, disse: alcancei do Senhor um filho homem. Tornou ela a dar à luz outro filho, Abel, irmão dele. Abel tornou-se pastor de ovelhas e Caim agricultor. Tempos depois, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel também trouxe da gordura das primeiras crias de suas ovelhas. E o Senhor acolheu bem a Abel e sua oferta, mas não acolheu a Caim e sua oferta. Por isso, Caim ficou furioso e ficou com um semblante abatido. Então o Senhor perguntou a Caim: por que te iraste? E por que estás com o semblante abatido? Se procederes bem, não se restabelecerá o teu semblante? Mas se não procederes bem, o pecado jaz à porta, e o desejo dele será contra ti,
mas tu deves dominá-lo. Antes de continuar, como disse ainda agora, vamos a essa outra versão tratando desse mesmo momento histórico. Então estou lendo de novo na Bíblia chamada Mensagem. Adão deitou-se com sua esposa Eva, ela engravidou e teve Caim, e disse: tive um homem com a ajuda de Deus. Ela teve outro filho, Abel. Ele era pastor de ovelhas e Caim era agricultor. O tempo passou. Caim apresentou ao Eterno uma oferta tirada da sua produção agrícola. Abel também apresentou uma oferta, mas tirou-a dos primeiros animais nascidos em seu rebanho, carne de primeira qualidade. O Eterno gostou de Abel e de sua oferta, mas Caim e sua oferta, que ele havia trazido, não foram aprovados por Deus. Com isso, Caim ficou indignado e irritado. Mas o Eterno disse a Caim: por que toda essa indignação? Por que você está irritado? Se você agir de maneira correta, será aceito. Mas se não agir direito, o pecado está à sua espera, pronta para atacá-lo. Está bem perto, pode agarrá-lo, mas você é quem deve dominar o pecado. Até aí eu queria mostrar essa diferença. Sigamos com a Bíblia que nós usamos, século 21, até o verso 15. Então Caim disse ao irmão Abel: vamos ao campo. E quando estavam no campo, Caim se levantou contra seu irmão e o matou. E o Senhor perguntou a Caim: onde está Abel, teu irmão? Ele respondeu: não sei. Por acaso sou guarda do meu irmão, ou guardador do meu irmão? Só esse verso aqui na outra versão que estou lendo. Então o Eterno disse a Caim: onde está seu irmão Abel? Caim respondeu, olhe bem como o tradutor escreveu: como posso saber? Por acaso sou babá do meu irmão? A gente comenta daqui a pouco. Sigamos então a partir daqui. E Deus prosseguiu: que fizeste? A voz do sangue do teu irmão está clamando a mim desde a terra. Agora maldito és tu, serás afastado da terra, que abriu a boca para receber da tua mão o sangue de teu irmão. Quando cultivares a terra, ela não te dará mais sua força. Serás fugitivo e vagarás pela terra. Então Caim disse ao Senhor: a minha punição é maior do que eu posso suportar. Hoje me expulsas da face da terra. Também me esconderei da tua presença, serei fugitivo, vagarei pela terra, e quem me encontrar me matará. O Senhor, porém, lhe disse: 7 vezes recairá a vingança sobre quem te matar a Caim. E pôs o Senhor um sinal em Caim, para que ninguém que o encontrasse o ferisse de morte. Adão, Eva, Caim e Abel. Título para hoje: guardador do meu irmão. E eu tenho, meus amados, com essa meditação de hoje, pelo menos 2 coisas, 2 linhas, 2 focos, não sei, para abranger. Eu quero levantar essa ideia de que eu preciso ter cuidado com o meu irmão, meu semelhante talvez. E segundo, preciso ter muita atenção com a minha prestação de culto. Uma das perguntas iniciais da Bíblia é essa resposta de Caim ao questionamento do Senhor. Na nossa versão, sou eu guarda do meu irmão? Sou eu guardador do meu irmão? Nessa versão nova que eu li apenas para a nossa instrução, sou eu babá do meu irmão?
Não é uma pergunta qualquer e se percebe evidentemente o grande tom de ironia de Caim quando ele retruca a pergunta do Senhor. Fazer perguntas pode ser um bom exercício na busca do saber, no desvendamento do saber. A filosofia conhece um processo chamado maiêutica. É quando o sábio, ou aquele que ensina, provoca o seu aprendiz com perguntas orientadas, variando de gradação, de mais simples para mais complexas, de modo que o aprendiz começa a responder e de repente ele se dá conta de que deu à luz, por assim dizer, ao conhecimento que ele julgava não saber. Isto é, estava já dentro dele, o fato é que exercitando ele acabou elucidando a sua própria luz, seu próprio entendimento daquilo que ele julgava não conhecer. É um dar à luz, né? Mas aqui, nem de longe, a pergunta de Caim tem esse objetivo. É, de fato, uma pergunta irônica. Caim foi o filho primogênito do primeiro casal mencionado na Bíblia. E essa pode ter sido a primeira pergunta do homem a Deus. Certo que a primeira pergunta da Bíblia é de Deus para o homem, lá em Gênesis 3:9. Mas o Senhor Deus chamou o homem perguntando: onde estás? Meu professor de latim, do tempo do ginásio, e já se vão umas boas décadas, né? Gostava de declamar um texto em latim, que eu não sei se era uma página da Vulgata, a Bíblia traduzida para o latim, não sei, e ele se detinha mais nesse trecho: Adão, Adão, onde estás que não me ouves? O nome Caim significa possessão. Disse Eva quando ele nasceu: alcancei do Senhor um varão, alcancei do Senhor um homem, um filho homem. Os salmos ainda demorariam muito a ser produzidos, serem escritos, onde esse assunto seria tratado com essa qualidade. Salmo 127, 3. Os filhos são herança do Senhor e o fruto do ventre é a sua recompensa. Eva teve essa compreensão teológica, teve essa compreensão: alcancei do Senhor, os filhos são herança do Senhor. Ela naturalmente expressava a alegria daquele momento, que é a alegria de participar junto com Deus do nascimento da vida, né? Alegria ao nascer, nesse caso de Caim, tristeza logo depois. Mas Caim não trazia uma escrita na testa, Eva não tinha como prever, e aquele nascimento foi um nascimento muito alegre. Infelizmente, muitos pais e mães vivem essa realidade. Filhos nascem, são conduzidos com todo amor, com toda alegria, com todo prazer, mas infelizmente caminhos maus conduzem a um mau destino, causando muita tristeza aos seus pais. Como o texto diz, Caim era lavrador e depois do assassinato do seu irmão, partiu para Nod, construiu a cidade, se tornou ancestral de Jobal, pai dos que habitam em tendas e possuem gado, pai de Jubal, pai dos músicos, e de Tubal-Caim, pai dos ferreiros, e pai do violento Lameque, esse Lameque. Abel foi o segundo filho de Adão e Eva, e o nome significa sopro, enfermidade. Possivelmente Abel tinha uma saúde um pouco frágil em relação ao vigor físico do seu irmão. Ele tornou-se pastor de ovelhas e é descrito como homem justo
referência de Mateus 23, 35. Diz o texto: para que sobre vós caia todo o sangue justo que foi derramado sobre a terra, desde o sangue de Abel, o justo. Ele ofereceu a Deus uma ovelha do seu rebanho, e essa oferta, como lemos, foi aceita. A oferta de Caim, fruto da terra, foi rejeitada. Quando Caim matou seu irmão Abel, o Senhor perguntou a ele: onde está Abel, teu irmão? E aí que entra essa resposta que nós já classificamos como uma pergunta, uma resposta, uma resposta que tornou-se uma pergunta ao que Deus colocou, que chamamos de irônica, não é? Não sei, sou eu o guardador do meu irmão? Meus irmãos, sabemos que toda essa ira descontrolada, foi causada porque seu culto, sua oferta, não foi aceita, seu culto não foi aceito. E por que não foi? Não temos uma resposta objetiva. O nosso texto relata num contexto e a gente pode tirar nossas ideias. Qual era o tipo de sacrifício que seu pai, Adão, costumeiramente praticava? Como era o culto que Adão costumeiramente praticava? E nesse momento nós estamos a uns bons anos de quando ele saiu ou foi expulso do jardim, uns 25, 20. Os dois, Abel e Caim, haviam se tornado então empreendedores. Caim cultivando a terra e Abel com seu rebanho. Algum tempo se passou. Será que durante esse tempo, como foi que Adão cultuou? Como é que ele orientava o culto? E essas duas crianças viram tudo isso e agora elas, já não mais crianças, e sim pessoas formadas, jovens, fizeram o seu culto, e entendo que foi algo voluntário, espontâneo, mas será que repetiram o que seu pai fazia? Teria recebido de Deus alguma instrução sobre o cultuar? Teria Adão recebido alguma instrução? Teria seus filhos visto tudo isso e esse culto talvez fosse com a presença do sacrifício de algum animal? Enfim, não sei. Mas por que a distinção do sacrifício com ovelhas e do sacrifício com frutos da terra? Quem estava mudando as coisas? Seria teimosia de Caim? Olhando para Hebreus 11:4, lemos o seguinte: pela fé, Abel ofereceu a Deus sacrifício superior ao de Caim, por meio do qual foi aprovado como justo, dando Deus testemunho das suas ofertas. E mesmo depois de morto, ainda fala por meio dela. Vemos que o sacrifício de Abel foi regido pela fé. Pela fé, Abel ofereceu. Pela fé, Abel ofereceu e foi aceito. Caim oferece algo diferente e nos parece que então faltou esse componente, faltou fé. E a gente aprende com o Novo Testamento que sem fé é impossível agradar a Deus. A religião ainda demoraria bastante tempo para receber as instruções do proceder e de tudo mais. Mas uma coisa é certa: o coração de Caim estava contaminado pelo pecado. Então, desde esse procedimento longínquo, aprendemos que nós precisamos ter corações limpos e culto em estado de fé para agradar a Deus. Hoje o que nós queremos focar é essa questão do relacionamento fraterno, esse cuidado recíproco que foi manchado pela mão do fratricida Caim. E nosso culto precisa ser limpo.
A resposta a essa pergunta grande, um tanto especulativa que ele faz, para mim é um ressonante, digo, sim. Sou eu o guardador do meu irmão? Eu vou começar dizendo sim. Lá no fim eu vou fazer uma divergência, mas num sentido, eu sou sempre cuidador do meu irmão, do meu semelhante, do amor ao próximo como a ti mesmo. Por quê? Porque eu e você precisamos uns dos outros. Eu e você precisamos reciprocamente do outro. Eu e você somos responsáveis. Nossos atos são praticados sob a ótica da nossa própria responsabilidade. Eu não posso determinar a sua responsabilidade, nem você a minha, mas eu vou andar próximo para ajudá-lo e preciso andar próximo para ser ajudado. Então eu vou levantar aqui, meus irmãos, nesse estudo, algumas coisas, talvez umas 5 áreas breves, relacionadas com essa ideia. Primeiro, essa pergunta, sou eu o guardador do meu irmão, me leva a pensar num relacionamento com atitude. Relaciona-se, portanto, com atitude. Perceba que, desde o início, ofertar algo a Deus é assim natural, não sem sentido. Vez por outra, eu falo que quando em nosso culto temos dedicação de vidas e bens, não é ao acaso. Isso não é uma situação que eu tenha inventado, nem a nossa ministra de música que prepara o culto. Faz parte do culto o ofertar, e isso vem de tempos imemoriais, por assim dizer. Parece-nos bastante lógico que Deus tivesse a sua atenção voltada para as oferendas que tinham ligação com a atitude do coração. Como é que diz o nosso texto aqui no capítulo 4, verso 4? E o Senhor acolheu bem a oferta de Abel e sua oferta, mas não acolheu a oferta de Caim e sua oferta. A atitude com a qual aquelas duas ofertas foram conduzidas. Teremos outros elementos? Claro que sim, mas no coração deles dois havia diferenciação quanto à atitude. Caim, como que representa aquele que vai a Deus sob certas condições pessoais, mantendo certas posturas pessoais, mantendo o seu filtro pessoal. Faço se for do meu jeito, participo se for como eu quero, sustento desde que seja do meu jeito, se o plano de contas for como eu entendo, como eu quero, do meu jeito. Caim vai para o culto do seu jeito, sem a devida submissão. Miqueias, tanto tempo depois, escreveu a respeito da atitude com a qual nos revestimos e com a qual comparecemos diante de Deus para o serviço. Ele te declarou, ó homem, o que é bom. E o que é que o Senhor requer de ti, senão que pratiques a justiça, ames a benevolência e andes humildemente com teu Deus. Difícil pensar que Caim vai para aquele momento de culto humildemente. Eu acho que com a pergunta que ele faz, ele não foi para aquele culto humildemente. E Deus, que tudo vê, não o recebeu. Caim teve a atitude errada, não apenas com relação a Deus, mas também com relação a seu irmão, a quem matou, bem como com o tipo de oferta que seria aceitável.
O que se pergunta numa busca reflexiva deve ser a respeito de nossa atitude ao nos aproximarmos do serviço que prestamos ao Senhor e à sua causa. O que é que nos move? Voltemos à pergunta: sou eu guardador do meu irmão? Segundo, se relaciona com uma forma de religiosidade vazia. Alguém disse certa vez o seguinte, não precisa concordar: o pastor vê o lado bom do homem, o advogado o lado mau e o médico o lado real. Que me perdoe os advogados e médicos que discordem de mim, mas o Senhor olhou e viu que ali havia um lado mau. Os estudiosos desse assunto afirmam que o que queremos ver, e se queremos ver quanto vale a devoção de uma pessoa, é preciso contemplá-la depois do culto. Basta observá-la após o culto. Imagina, todos chegando em grande grupo para o culto. Depois termina o nosso culto com aquela alegria, a bênção, nossos cumprimentos, descemos ao estacionamento para pegar os nossos veículos. Estão visualizando? Estão lembrando? Aí você está com seu carro lá no finalzinho, que chegou cedo, e o culto foi muito frequentado, o estacionamento está repleto e você vai precisar sair. Que paciência, não é? Bem, cada um com suas conclusões. A ira de Caim revela que sua devoção era uma forma de religiosidade vazia. Aliás, sobre essa coisa de estacionamento, outro dia fiz uma graça, eu fui pregar na primeira de Nilópolis, tem um ano ou dois isso, não sei. Cheguei cedo, porque eu não conhecia tão bem o caminho e tal, umas dúvidas pequenas. Cheguei muito cedo, realmente meu carro ficou lá no finalzinho. Falei, aqui deve ficar pensei, né? Vou botar o carro aqui, porque no final tem aqui um corredor para eu sair, tudo mais. Mas, lê do engano. Quando terminou o culto, estava entulhado de carro na minha frente. O pastor, ocupado com o aniversário da igreja, muitas pessoas, designou um diácono para vir comigo até o carro. Chegou, quando ele olhou, pastor, o senhor vai demorar. Ah, bom. O que o senhor acha? Não tem problema não. O senhor está aborrecido? Não, estou nada. Estou só com vontade de morder meia dúzia que está aqui na minha frente. Aí nós rimos, conversamos um pouco e não demorou tanto assim. As pessoas chegaram, foram tirando seus carros, elas tinham consciência de que estavam no caminho e saímos. É uma hora de teste, né? A ira de Caim revela que sua devoção foi de uma religiosidade vazia. Se sua oferta tivesse sido com espírito apropriado, ele não teria caminhado nessa direção tão irada como ele ficou. Caim se recusou a aceitar o conselho de Deus quando o texto diz, verso 7, porventura se procederes bem, não se há de levantar o seu semblante? E se não procederes bem, o pecado jaz à porta. Vamos ver como é que diz aqui nessa versão o verso 7. Diz assim, mas se não... vou ler o 6 também, porque é juntinho aqui. Mas o Eterno disse a Caim, por que toda essa indignação? Por que você está irritado? Se você agir de maneira correta, será aceito. Mas se não agir direito, o pecado está à sua espera, pronto para atacá-lo. Está bem perto e pode agarrá-lo, mas você é quem deve dominar o pecado. É isso. Se Caim tivesse vivenciado uma experiência verdadeira, não uma forma de religiosidade apenas, sem o poder de Deus, óbvio, nunca teria assassinado seu irmão. Sou eu o guardador do meu irmão? Terceiro, se relaciona com aceitabilidade. Algumas oferendas são aceitas por Deus. Deus olhou para a oferta de Abel com simpatia
e olhou para a oferta de Caim com desprezo. Deus tem os seus critérios, Ele nos orienta como andar nos seus critérios e Ele não tem compromisso de agradar do que eu faço, se eu faço à minha moda, ao meu jeito, ao meu critério, ao meu juízo, ao meu veso. É Ele que manda. Deus é Deus, a gente canta toda hora. Então, a Ele honra e glória, e a Ele o direito de nos dirigir. Não é apenas uma diferença redacional aqui nesse texto, há aqui um conteúdo. Será que Caim tinha realmente a regência de Deus em sua vida? João, tanto tempo depois, na sua carta primeira, em capítulo 3, verso 12, diz assim: não sendo como Caim, que era do maligno, e matou seu irmão. E por que o matou? Porque as suas obras eram más, e as de seu irmão justas. Quantas coisas até esse dia, João está dizendo, as suas obras eram más. Nós temos o relato apenas dessa dedicação de oferta. Mas o que houve antes? Se alguém aceitar o Senhor como regente de sua vida, sua oferta, sua vida será aceita também por Ele. Sou eu guarda ou guardador do meu irmão? Eu não quero falar com essa versão nova, me acho muito agressiva. Sou eu babá do meu irmão? Não é isso. O sentido não é bem esse na minha cabeça. Mas é guardador, cuidador, aquele que zela, aquele que cuida. Em quarto lugar, isso se relaciona com o estado do pecador. Nossos pecados podem passar despercebidos pelos outros, mas Deus percebe cada um deles. Caim atacou seu irmão, ficou lá pelo campo, sepultou, escondeu, sei lá. Mas o texto diz: a voz do sangue de teu irmão está clamando a mim desde a terra. Os escritores bíblicos dizem que Deus nos reconhece como pecadores. Uma referência do Antigo Testamento em Números 32, 23 diz: mas se não fizerdes assim, estareis pecando contra o Senhor, e estáis certos de que o vosso pecado vos há de atingir. Vindo para o Novo Testamento, Paulo, nosso principal mestre das doutrinas neotestamentárias, com base no Antigo Testamento, diz, Gálatas 6, 7 a 9, não vos enganeis, Deus não se deixe escarnecer, pois tudo que o homem semear, isso também ceifará. Porque quem semeia na sua carne, da carne ceifará a corrupção, mas quem semeia do Espírito ceifará a vida. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos falecido. Deus não apenas conhece os nossos pecados, como nos punirá por eles, a menos que tenhamos o cuidado de buscar perdão para esses pecados, aceitar a correção de Deus e pedir perdão por eles. Caso contrário, eles estarão aí, como disse o texto, à porta. Por último, última vez que eu faço a pergunta, sou eu guardador do meu irmão? Para mim se relaciona com responsabilidade. A pergunta é geralmente tomada como referência ao bem-estar físico. Guardador, cuidador, aquele que zela, aquele que precisa de alimentos, roupas, abrigo, cura. E muita gente estrutura sua fé apenas nesse humanismo de cuidar da parte física, da parte emocional, da parte familiar, e fica por aí nessa parte. É um grande pedaço da vida, não é o único.
Entendo que, na verdade, a pergunta não se dirige apenas ao estado físico, mas principalmente ao espiritual. Se a gente caminhar para Ezequiel, ele vai colocar no seu texto que eu devo anunciar, avisar ao ímpio para que ele saia da sua impiedade, ou avisar o justo que está no caminho de pecado para que ele se arrependa e volte ao seu estado de perdoado. Caim era orgulhoso e, como se participasse de uma disputa, exibiu uma oferta como a mostra dos seus dotes. Abel, por sua vez, era um verdadeiro filho de Deus e, com humildade, entregou sua oferta. Não parece injusto com Caim afirmar que seu sacrifício, embora fosse mau, não se baseava numa fé que respondesse à revelação da vontade divina. Não penso que eu estou cometendo nenhuma injustiça. A oferta de Abel foi feita com base na fé. Hebreus 11:4 já disse isso, a gente já leu. Mas não tem nenhuma referência por igual a Caim. Então, de fato, seu coração estava corrompido. Dá para deduzir que Abel sabia de sua responsabilidade para com Deus e para com seus semelhantes. Quero concluir. O convite dessa mensagem é multiforme. É um convite para que intensifiquemos nossa obra de testemunho. O que fazemos dá testemunho. Para que tenhamos cuidado com a nossa prestação de culto, porque Deus não aceita qualquer coisa de qualquer maneira, até bem intencionado que seja, mas nossa prestação de culto há de ser sincera, com muita fé e para agradar a Deus. Para que haja cultivo de uma relação de fraternidade, contemplando nossos irmãos em suas necessidades. Eu entendo que permanentemente eu preciso cuidar do meu próximo. Devo cuidar no seu aspecto humanitário, nas suas carências físicas, emocionais, sua saúde, nesse tempo de isolamento, cuidando, telefonando, ligando, fazendo o possível para estabelecer a comunhão. Mas a justificados e a ímpios, eu tenho um compromisso: avisá-los a respeito do caminho verdadeiro. Se o justo se desviou, eu devo falar com ele para que ele volte. E se o ímpio não chegou no caminho, eu devo chamá-lo para esse caminho. Então eu sou o cuidador. Não posso lavar minhas mãos. Não posso deixar de me importar com quem não está vindo. Bom, não no sentido de estar aqui hoje na igreja, porque não é possível, mas daqueles que eu não estou vendo sempre, não estou podendo, não sei por onde anda. Não posso. Não podemos. O cultivo de uma relação de fraternidade, contemplando o nosso irmão em suas necessidades, é absolutamente necessário. Que sejamos vigilantes com nossas atitudes para que não firamos de morte o nosso irmão. Atitudes que nos pareçam talvez pequenas, mas vão ferindo, e pode causar a morte. Eu sou o guardador disso também. Eu, como disse lá no comecinho, eu não respondo por ele. Eu não sou responsável por ele e ele não é responsável por mim. Por seus atos, ele cuida e dos meus atos eu cuido, mas eu preciso cuidar dele, no sentido de avisá-lo, de ampará-lo, de socorrê-lo e de ser socorrido também. Então, guardador do meu irmão. Não sigamos, meus amados, nunca a proposta de vida marca Caim. Não vale a pena. Vamos seguir a proposta de vida marca Abel. E que ele nos ajude. Amém. Prezados, vamos para o nosso momento de intercessão, que eu não me canso de dizer,
não apenas no momento que eu leio aqui a minha lista. Eu queria que todos compreendessem que essa é uma hora de todos. Não posso tê-los aqui, mas vocês estão em casa, guardando esse momento de culto, devem ter esse momento muito precioso. Para tudo, vamos orar ao Senhor, cuide aí das suas dificuldades, verbalize se for o caso, fale junto comigo aí, orando também, enquanto vou lendo aqui os que tenho e sei que não tenho todos, mas tenho esses aqui. Por exemplo, continuemos lembrando da irmã Maria Marquesa Dias. Oremos. Nosso Deus bendito, tua serva ainda continua, Pai amado, vivendo os cuidados do hospital. Já tem algumas melhoras, mas algumas partes da sua cura não foram ainda atendidas, estão resistentes e os médicos estão buscando o caminho melhor. Nós te rogamos que esses médicos sejam orientados pelo Senhor e que essa família que vive esse isolamento de nem sequer poder ver sempre a tua serva, essa família seja amparada, guardada como até aqui. Abençoe, nosso Deus e Pai, a vida da irmã Maria Marquesa Dias. Oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Continuo lembrando do irmão Oscar Lima, de Lima, e sua esposa, irmã Lindalva. Deus e Pai, este casal da nossa igreja, irmão Oscar recuperando a sua cirurgia, irmã Lindalva cuidando dele, seus filhos em volta, é uma família que nós apresentamos ao Senhor e pedimos que a mão bondosa que tem cuidado até aqui, continue a guardar e a proteger o teu filho, os teus filhos ali, em nome do Senhor Jesus. Amém. Irmão Emídio Silva Neto sempre nos lembra o pedido de oração por ele. Oremos. Nosso Pai amado, teu servo irmão Emídio, sua esposa Silene, ó Deus, carecem dos teus cuidados, principalmente teu servo irmão Emídio, que tem estado um pouco enfraquecido, fruto desse período da sua enfermidade. Mas nós confiamos que a boa mão do Senhor está conduzindo essa vida, essa família, e o teu servo será restaurado para a honra e glória do teu nome, e assim oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Lembro a irmã Alda Moraes Dutra e o casal Catarina e Ubirajara. Deus e Pai, essas três pessoas, como outras, são sempre lembradas aqui. E nós te rogamos que a tua boa mão continue a cuidar, zelar, como até agora, da irmã Alda, irmão Ubirajara, irmã Catarina, as famílias em volta deles também. Entendam que a tua mão está conduzindo e está amparando. Nós te pedimos no santo nome do Senhor Jesus. Amém. Aquela lista das pessoas do site não alterou, eu tenho os nomes ainda aqui, que são Davi, Flávia, Rosana, Márcio, Rogério Pedreira, Márcio Souza, Rogério Pedreira e Robson Oliveira. Essas pessoas eu não conheço, mas estão sempre pedindo as orações. Vamos orar novamente. Nosso Deus e nosso Pai, aqui estão essas pessoas que não têm frequentado a nossa igreja, não são aqui da nossa proximidade. Entretanto, entendem de pedir que oremos por elas. E o que fazemos agora é pedir que a mão bondosa do Senhor possa alcançar cada uma dessas pessoas em suas necessidades. E oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Seguindo a lista, eu tenho aqui o nome de dois que eu sempre falo, né? Javé e Antoeme. Nosso Deus, querido Pai, sempre estamos colocando porque são queridos nossos, como os outros também são, mas que têm vivido momentos difíceis. Javé com sua dificuldade de ordem mental, sua memória falha muito, e Antoeme com a sua idade avançada, vivendo, graças a Deus, no apoio das suas famílias. Mas põe a tua mão de cuidado sobre essas duas vidas, ajudando-os, cada um deles, a se entender na tua presença e estar calmos, porque o Senhor está provendo todas as coisas. Nós oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Sempre tenho lembrado de outras pessoas, como a irmã Célia Regina, o João Gabriel, que é aquele jovem que eu já falei a respeito dele, e o doutor Eduardo. São 3 casos de câncer. Posso lembrar também a Glaucineide, Regina, Gabriel, João Gabriel e Eduardo. Vamos colocar esses 4 nomes diante de Deus nessa hora. Pai amado,
essa enfermidade tem sido tão trabalhosa, tão difícil, tem causado tantos dissabores às famílias. Mas nós recorremos ao Senhor que tudo pode, que tudo sabe. O Senhor que tem todo o poder, que é Deus sobre todas as coisas. Toma a vida de Glaucineide em tuas mãos, a vida de Célia Regina, a vida de João Gabriel e a vida de Eduardo. Ó Deus, que de maneira por igual, abençoadora, essas pessoas sejam alcançadas pelo teu favor. E nós oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Eu tenho aqui os pedidos finais, né, irmãos? Que eu chamo de pedidos gerais. Vamos orar então. Nosso Deus, completando esse momento de intercessão desses nomes que mencionei, outros que estão também no nosso coração e no coração da igreja, queremos pedir a Deus pela nossa igreja, às vésperas de completar seu 99º aniversário. Ó Deus, em março, 99 anos. Nós temos tanta expectativa porque não sabemos ainda como poderemos celebrar naquele dia, 11 de março. Como estará a nossa cidade, como teremos de fazer, mas nós não estamos ansiosos. Temos uma expectativa e estamos em tuas mãos. E como o Senhor determinar, nós faremos. Então iniciaremos a caminhada para o centenário da igreja. Ó Deus, abre caminho para a gente ter momentos de alegria presencial, segundo a tua graça e mediante teus cuidados. Pai amado, sempre lembramos da nossa cidade, das nossas autoridades civis, militares, das nossas autoridades sanitárias, ó Deus, nesse tempo complicado. E sempre lembramos, ó Deus, que alguns dos nossos patrícios são tão rebeldes com relação a atender aquilo que é necessário. Ó Deus, abençoa a nossa cidade, o nosso estado, o nosso país, essa situação clamorosa de Manaus. Ó Deus, cuida de toda essa questão, promovendo, ó Deus, vitória e cura no meio do nosso povo brasileiro. Abençoa também, Pai amado, a nossa convenção, as coisas que temos a preparar e a fazer, pois nós te pedimos todos esses tantos favores e outros mais que estão em nosso coração, no santo nome do Senhor Jesus. Amém. Meus amados, confiantes da graça de Deus, cantemos 2 estrofes do hino Mais de Cristo. Mais de Cristo eu quero ver, mais de Cristo compreender. Cantemos. Mais de Cristo quero ver, mais o seu amor obter, mais da sua compaixão, mais da sua mansidão, mais de Cristo, mais de Cristo, mais do seu puro e santo amor, mais de ti mesmo, Salvador, mais de Cristo compreender, quero a Cristo obedecer, sempre perto dele estar, seu amor manifestar, mais de Cristo, mais de Cristo, mais do seu puro e santo amor, mais de ti mesmo, Salvador. Fechando o nosso culto, queridos, vamos para o fim com oração final e bênção araônica. Vamos lembrar? Domingo, 10 horas, nosso culto, padrão, horário normal. Domingo, 18h30, nossa assembleia
pelo Zoom. Domingo, 19h30, nosso culto. Então, juntos para essas atividades e após a oração, vamos então para a bênção araônica. Senhor Deus e Pai, muito obrigada, Senhor, pelas tuas misericórdias. Muito obrigada, Senhor, porque nós temos um Deus em quem confiar. Nós temos, Senhor, levado os nossos pedidos nesse culto de oração e estudo, Senhor, que Tu possa estar recebendo, Senhor, o nosso culto com cheiro suave no Teu altar. Ajuda-nos, Senhor, a sermos fiéis a Ti. Te pedimos, Senhor, que Tu possa estar abençoando cada pedido feito, cada agradecimento, Senhor. Que nós possamos, Senhor, sermos sempre gratos a Ti pelas Tuas misericórdias que se renovam nas nossas vidas a cada manhã. Obrigada, Senhor, porque Tu tem nos livrado, Tu tem nos guardado. Te pedimos tudo isso, as coisas, em nome de Jesus. Amém. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor levante sobre ti o seu rosto e te dê a paz. Amém. Você já pode participar dos nossos cultos presenciais aos domingos pela manhã. Estamos observando todas as medidas dos protocolos de segurança, visando reduzir as possibilidades de contágio. Para tanto, você deve inscrever-se com antecedência, telefonando ou enviando uma mensagem para o número 97012-0557. Ou ainda telefonando para um dos números fixos da igreja, 3392-5202 ou 2425-7459, informando seu nome, telefone e idade. Lembramos que as pessoas que se enquadram nos grupos de risco não estão proibidas de estarem presentes nos cultos, mas é altamente recomendável que não se exponham a qualquer risco e permaneçam em suas casas. Obrigado por acompanhar a nossa transmissão. Nossos cultos são transmitidos pelo YouTube aos domingos, às 10h15 e às 19h. E às quartas-feiras, às 20h, horário de Brasília. Para saber mais sobre o nosso trabalho e entrar em contato conosco, acesse o site www.pibjpa.org. Confira também as nossas redes sociais no Facebook e Instagram.